Seja bem-vindo ao canal Nerdola Tricolor. Eu sou o Rudy Nerdola Tricolor e vamos hoje de pizza com o Rudy, a resenha pós-jogo. Aliás, pizza não, né? Galinhada. Galinhada, já que tá na hora do almoço quase. Peço desculpa pelo horário aí do vídeo, mas é que, pô, a rotina vai engolindo a gente. Bom, gente, todos vocês já viram um monte de resenha, textos maravilhosos, análises muito generalistas sobre o Fluminense, coisas sobre temporada, pô, pessoas tentando te ensinar a ver futebol. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o nosso universo, o Fluminense, especificamente e um pouco mais a fundo. E o que acontece? A análise do jogo de ontem contra o Galo é um jogo de Libertadores, é um jogo em que você às vezes precisa ganhar mais do que jogar bola, às vezes você precisa ganhar, pronto. E Libertadores é assim, tem jogos que você tem que ganhar, outros você joga melhor, mas ganhar é primordial. Então conseguimos. Eu ia entrar um pouquinho mais a fundo, falar um pouquinho mais do jogo, mas eu acho que vocês já viram isso tudo por aí. Então eu quero falar de algumas coisas específicas que eu acho que merecem destaque. E eu vou começar pelo cara que pra mim é o melhor jogador do Fluminense nos últimos, 10 partidas, por consistência, por continuidade, mais jogos jogando bem. Ah, é o Thiago Silva. Não é o Thiago Silva. Esse jogador é o Lobisomem. Thiago Santos. Mas eu descobri no Google que o nome dele é Thiago Beckenbauer Santos Maldini. Que jogador, que jogador. As pessoas costumam dizer que o Thiago Silva melhora todo mundo ao redor dele. Mas eu digo que o Thiago Silva melhorou o Thiago Santos e o Thiago Santos deixa o Thiago Silva jogar melhor. Porque o Thiago Santos vai para o combate, divide mais bola, desarma, vai mais no X1 e deixa o Thiago Silva ter menos desgaste físico. Então, o Thiago Silva entregou ao Thiago Santos segurança. Por que eu digo isso? Fluminense e Palmeiras 1-0, eu estava lá. Tem um lance que o Rony recebe pela direita. Como ele é mais rápido, ele está sempre à frente, quase dali, de todos os jogadores dele. E quem está no combate com o Thiago Santos, com o Rony, é o Thiago Santos. E aí o Thiago Silva corre para fechar a chegada do ataque do Palmeiras. E aí o Thiago Santos, no combate, dá uma sacada pro Thiago Silva. Quando ele dá uma olhada pro Thiago Silva, o Thiago Silva vai para ele, fica aí. Então, assim, claramente o Thiago Silva não fez nada, não falou nada demais. Mas o olhar do cara fala assim para ele, irmão, vai, eu confio em você. E você ter um Thiago Silva dizendo para você que confia no que você faz, você vai render, pô. Então é por isso que o Thiago Silva melhora o seu redor. E o Thiago Santos permite que o Thiago Silva jogue melhor. Por quê? Porque ele não precisa ter tanto desgaste físico, porque o Thiago Santos vai pro combate. Então, Lobisomem, você é o cara. E por que eu tô falando que você é o cara? O Thiago Silva saiu no intervalo, sentindo o calcanhar. O Antônio Carlos entrou. E com a mesma situação, o Thiago Santos permitia o Antônio Carlos ficar de sobra e expor menos o Antônio Carlos a erro. Então quem está realmente fazendo os outros jogarem melhor é o Lobisomem, irmão. Joga demais. O homem, uma máquina. Thiago Santos, que surpresa maravilhosa que você nos se tornou. Passado a Thiago Santos, eu queria falar um pouquinho de um jogador em específico, que é o Marcelo. O Mano deu sinais de que o Marcelo não vai ser titular na lateral esquerda, que ele não é. E na verdade ele não é titular em lugar nenhum, porque no meio ele é reserva pro Ganso. Então, é meio pueril da torcida. Ninguém discute que o Marcelo é o melhor jogador do que ele fez na lateral esquerda na geração dele. E ele é um dos melhores jogadores mais habilidosos que existe ainda jogando. Mas isso é pueril, gente. Não existe essa coisa de... Se qualidade técnica fosse predominante 100% do tempo, Ronaldinho Gaúcho estavam todos jogando, porque ninguém joga mais do que eles. Kaká, ninguém hoje joga mais do que eles. Só que não adianta, o futebol tem força física.
E o Marcelo não entrega essa força física. Então ontem o Mano provou o que eu venho falando sobre o Marcelo desde do técnico anterior. Que é o quê? O Marcelo não tem condições físicas de jogar 100% do tempo. Isso ele bem, no melhor dele, hoje, né? Hoje, em 2024. No melhor dele, ele não tem condições de jogar 100% do tempo. Então a melhor forma de usá-lo é essa. É ele entrar com 20 minutos do segundo tempo, em que a força física do adversário está em declínio, ele entra no melhor dele, que é um pouquinho acima, e aí, irmão, ele com a qualidade que ele tem, que ninguém tem, ele vai sobrar, como ele sobrou. Um passe e ele decidiu o jogo. Então, Marcelo não pode ser titular por obviedade. A gente precisa achar o titular. E eu acho que o Fuentes vem com essa missão. Feita a segunda ressalva de jogador, eu queria falar mais um jogador, que é o Keno. Um jogador que há alguns meses eu queria enforcá-lo. E que eu sempre defendi, mas esse ano, cara, ele estava terrível. Eu queria enforcá-lo. Porém, o Keno esfrega na nossa cara uma coisa. O jogador vencedor, cara, quando chega a decisão, joga demais. Joga demais. Aí chega na decisão, o cara faz gol, o cara, faz a jogada do gol. Jogador grande é jogador grande, vai sempre decidir, cara. E não adianta, o Keno é bom no X1, e ponto final. O cara arrebenta. O Lima é um jogador bem contestável, mas ele tem uma estrela danada, cara. Ele tem uma estrela danada. Ele não tava fazendo nada o jogo inteiro. Ele entrou e era um nada em campo. Seguro. Ele tinha conseguido... O que ele tinha feito no jogo inteiro era tomar um cartão amarelo e puxar puxando o Hulk. Era o que ele tinha feito pro jogo. Mas aí, cara, o cara tem estrela. Toda vez que ele tá arrascado, ele faz um gol e... Pum! A galera é obrigada a tirar o pé pra cima dele. Mas ele é um jogador que se entrega bastante. Então, não tenho muito que falar, não. E, por último, eu gostaria de dizer uma coisa. Torcedor tricolor, nós estamos com um time histórico. Nosso time é histórico. Ontem, algumas resenhas lá dos caras falavam da loucura que é, no segundo tempo, entrar Marcelo, Cano e Keno. Jogadas passam por eles o tempo inteiro, jogadores completamente decisivos, são banco. Então, assim, nós temos um time histórico e a gente tem que parar de ficar pressionando o time. A gente precisa impulsionar esse time. O time tem muita qualidade e sabe decidir jogos. Então vamos para dentro, vamos ganhar esse campeonato, vamos subir nessa tabela, deixar o time em paz, time conectado com coisas boas, energia boa. Eu contesto decisões como, por exemplo, o Diogo Barbosa ontem, o cara, coitado, voltando de contusão seríssima. Mas não adianta. A gente precisa ajudar o time, porque agora é decisivo, agora não tem mais o que fazer. A gente não vai fazer bons jogos, maravilhosos jogos, a gente não vai amassar adversários, a gente precisa ganhar. E ganhar é igual ontem, 1-0 no basquete, parceiro. Você porra no basquete. 1-0 tá atendido o problema. Lá, vamos jogar lá, 1-0 tá atendido. Final de semana contra o Botafogo, 1-0 tá atendido. Então a gente tem que ganhar jogos. Agora, ganhar jogos. Ano que vem a gente pensa em jogar melhor. Esse ano, vamos formar pontos e ganhar jogos decisivos, tá bom? Eu queria também fazer um destaque que é o Mano. O Mano, eu fiz uma crítica muito grande ao Mano no último jogo, porque ele foi decisivo pra gente perder contra o Juventude. E eu gostaria de fazer aqui meu ponto positivo ao Mano. Mano mexeu bem, surpreendentemente colocou o Diogo Barbosa, que eu não poria, já até falei aqui, mas o Diogo Barbosa correspondeu, manteve a pegada alta, e aí a gente evitou do Gustavo Scarpa se sobrepor na ponta direita dele e lado esquerdo nosso. Então, assim, o Mano foi bem. Mano foi bem nesse jogo de ontem, ele merece aqui o destaque como decisivo pra gente ganhar o jogo, como ele foi decisivo pra gente perder no jogo contra o Juventude. Tá bom, gente? Hoje vai rapidinho,
não teve muita, não tem muito porque eu tô sendo consumido pela rotina aqui. Tô entrando no ritmo aqui, então agradeço pra caramba pra vocês, curtam, comentem, deem like, ajudem o nosso canal, Nerdolinha tá, pô, muito feliz, então vamos lá, ajuda a gente pra gente poder crescer, levem pra outras pessoas, levem pra outros torcedores de outros clubes, porque aqui, por enquanto, ainda tá muito sem a parte de humor, porque como eu não fui ao estádio e tal, porque eu tô com alguns problemas aqui e não consegui ir, então, ainda nesse início, ainda não está muito nessa parte não, mas a gente vai aprofundar mais nessa parte mais divertida, tá bom? Thiago Santos, maravilhoso, que homem!